tarde, em nome de Jesus. Venho trazer uma pequena reflexão do que Cristo nos passa através de sua palavra. No livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo 34 em diante. 34 e 35 nos versículos de Mateus, capítulo 10, versículo 34 e 35. Diz assim o nosso Senhor Jesus: Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães. Eu vim para pôr filhos contra os pais, as filhas contra as mães, e as noras contra as sogras. No 36, e assim os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. Quem disse isso não foi nenhum apóstolo, quem disse isso não foi nenhum profeta, foi o próprio Deus em forma de filho. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele disse que ele não veio para trazer a paz, mas sim a espada. Deus não é um Deus mau. O que Jesus está dizendo aqui nessa mensagem são de pessoas que servem a Ele e pessoas que não servem. O problema principal hoje em dia da fé cristã, eu não falo problema, mas um ponto que faz com que a perseguição venha através da vida de um ser humano, começa dentro dos lares, da própria família. Nós vemos que o próprio Jesus Cristo foi negado pela sua família. A palavra de Deus chega a dizer que certa vez a família de Jesus falou: vamos prender Jesus porque Jesus está louco. A própria família de Jesus tinha Jesus como louco, porque essa é a imagem do verdadeiro cristão. Aos olhos humanos, o verdadeiro cristão, ele é taxado de louco, de doente, enfim. E Jesus foi taxado assim. As pessoas perseguiram Jesus. A família de Jesus queria prender, achava que Jesus estava louco. Mas Jesus não estava louco. Jesus sim estava corretíssimo, porque ele veio trazer a salvação para as pessoas. Deus não é um Deus mau. Entenda essa mensagem. Numa casa que existe 5 pessoas e 3 pessoas servem a Jesus de fato e verdade e 2 não, essas 2 pessoas que não servem a Jesus, elas vão passar a perseguir as 3 pessoas que servem e vice-versa. Se 2 pessoas servem Jesus de verdade, se tem o verdadeiro Espírito Santo e as outras 3 não tem, as 3 pessoas vão perseguir. Isso é comum. Não é porque a pessoa da família é ruim, entenda, mas sim por existir um espírito maligno dentro dessa pessoa. Mas como que sabe que existe o espírito maligno? No livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a Bíblia mostra os frutos que o Espírito Santo traz na vida de uma pessoa. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela vai ter paz, ela vai ter mansidão, ela vai ter temperança, ela vai ser uma pessoa benigna, vai ser uma pessoa boa. Mas quando o espírito do diabo está dentro de um ser humano, seja o ser humano quem for, ele deixa os seus frutos. É ódio, é raiva. Nós vemos que Saul, rapidamente para você entender, Saul ele tinha o Espírito Santo. Saul foi um rei, foi o primeiro rei de Israel, cheio do Espírito Santo. Mas quando Saul desobedeceu a Deus, o Espírito Santo foi tirado de Saul. E o diabo passou a dominar a vida de Saul. E Saul passou a ter raiva de Davi. Saul, certa vez, ele queria matar até seu filho Jonas. Ele pegou e lançou uma estaca para matar o seu filho Jonas. Então, quando o Espírito Santo saiu da vida do rei Saul, Saul tornou um homem amargoso, que passou a perseguir Davi. Então nós vemos, o diabo ele causa isso nas pessoas. Ele passa a perseguir, ele passa a começar a ter ódio, raiva, todo tipo de ódio, todo tipo de raiva.
que existe de uma criatura a outra não provém do Espírito Santo, e sim do espírito do diabo. E Jesus diz, eu vim fazer isso mesmo. Porque se a pessoa me servir, ela vai despertar ódio e raiva de Satanás. E o Satanás, para ele viver aqui nessa terra, ele usa corpos humanos. Para que ele venha colocar o seu plano em jogo, melhor assim explicando. Para que ele venha colocar o seu plano em jogo, ele usa seres humanos. Alguém tem que pagar o pato. E pessoas que se deixam usar pelo diabo, ele vai deitar e rolar. Então Jesus disse, eu vim trazer não a paz, mas a guerra. Numa casa onde existe 5 pessoas, 3 me servem, 2 não, essas 3 pessoas vão ser perseguidas. 2 pessoas me servem, 3 não, as 3 pessoas vão perseguir. Porque o Espírito Santo é isso, ele causa ódio, raiva, mal-estar no espírito do diabo. E ele, por agir em seres humanos, ele vai perseguir, ele vai odiar, assim como o rei Saul passou a ter ódio, raiva do rei Davi. E diz, eu vim para pôr filhos contra os pais, e filhas contra as mães, e noras contra a sogra. Não é que vai ser mal a filha contra a nora a filha com a mãe, a nora com enfim. Não é que vai ser mal a pessoa. Mas se ela servir a Deus e a outra não, o espírito maligno que está na pessoa que não serve a Deus vai passar a perseguir a outra pessoa. E diz, assim, os piores inimigos de uma pessoa serão seus próprios parentes. E o que Jesus diz aqui é bíblico e acontece na vida de pessoas que servem a Deus de fato e de verdade. O ponto é, a pessoa de Deus, quando ela é afrontada pela família, que não tem aliança com Deus, o exemplo, uma mãe, um exemplo, que confronta o seu filho pelo fato de ele servir a Jesus, e ela não aceita a fé. Essa pessoa que é de Cristo, ela não pode ter ódio, ela não pode ter mágoa ou raiva da pessoa que está perseguindo. Um respício de ódio, um respício de mágoa que um crente tem contra outra pessoa que persegue, não é o Espírito Santo que está dentro dessa pessoa, e sim o espírito de Satanás. Então o crente não pode ter raiva, não pode ter mágoa, não pode ter um respício de sentimento maldoso contra aquela pessoa